nós falamos um pouquinho sobre os documentos essenciais na fiscalização do contrato, né? Que é o termo de referência, o planejamento da contratação, a matriz de riscos, o edital e o termo de contrato, e falamos da importância de cada uma delas. Mas talvez eu acho que a coisa mais importante que a gente falou no começo foi o fato de que o registro que a gente faz no decorrer do contrato, das situações, é uma defesa para nós que executamos as funções de fiscal de contrato. E agora vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade da administração. A figura aqui da responsabilidade solidária e da subsidiária, que são as duas formas de responsabilidade, né? A responsabilidade solidária, ela refere-se aos débitos decorrentes do não recolhimento de contribuições previdenciárias. E a responsabilidade subsidiária, ela refere-se aos encargos trabalhistas não honrados pela empresa. Então, são duas figuras bem distintas. A previdenciária, a administração, ela tem responsabilidade solidária nela, ou seja, a administração ela concorre junto com a empresa pelas obrigações da contratante. É de conhecimento de que o recolhimento feito da parcela das contribuições feita pela administração na retenção que ela faz, ela já tira um pouco dessa responsabilidade solidária, mas a verificação de que a empresa está fazendo a contribuição patronal dos trabalhadores na GFIP também faz parte. A questão da previdenciária é extremamente dura, assim, a fiscalização dela é extremamente dura. Um procedimento interessante que vocês podem fazer também enquanto estiver fiscalizando o contrato, quando vocês se depararem com uma empresa que reiteradamente ela comete descumprimentos em relação a direitos trabalhistas e a contribuições previdenciárias, solicitar que o órgão comunique aos órgãos de fiscalização que aquela empresa está deixando de cumprir as obrigações dela. Por exemplo, uma empresa que não paga as férias adequadamente para os trabalhadores. Então, você vai lá e comunica a fiscalização do Ministério do Trabalho para que ela exerça lá a fiscalização. Isso é para evitar. A diferença entre solidária e subsidiária é que a solidária a administração responde junto com o contratado. E a subsidiária, o contratado não cumprindo as obrigações, subsidiariamente a administração pode ser responsabilizada. Então, de um modo geral, os encargos trabalhistas recaem sobre a responsabilidade subsidiária e a previdência social sobre a responsabilidade solidária. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Tem várias decisões de tribunais de trabalho, da STF, que falam que a fiscalização adequada realizada pela administração, ela retira a administração dessa figura, tanto da subsidiária como da solidária. Ou seja, a atuação do fiscal é extremamente importante, né, porque à medida que o fiscal toma conhecimento de que está havendo descumprimento tanto de encargos trabalhistas quanto previdenciários, e ele toma medidas para corrigir aquele problema, a administração está cumprindo o papel dela nessa etapa. Então, é extremamente importante a gente estar atento a isso. Agora, a partir da promulgação na nova CLT, existem algumas coisas que ficaram... aquela questão do negociado sobre o legislado, existem algumas questões que são negociadas que constam nas convenções coletivas de trabalho, que também passaram a ser obrigações a níveis de obrigações trabalhistas. Não só mais o pagamento da multa do FGTS, o texto de férias, as férias. E aí vou falar sobre a questão das férias, é um equívoco comum das pessoas de confundirem férias com o texto de férias. A férias e o texto de férias são coisas distintas, que elas figuram naquela... Às vezes nos confundem um pouco na hora de elaborar aquela planilha, mas elas são situações distintas, porque a férias é um salário a mais que o trabalhador recebe. E um texto de férias é um texto de férias. Nós que somos, os servidores públicos, de um modo geral, quando a gente tira férias, a gente recebe um texto de férias junto com o salário, e no mês seguinte a gente recebe o salário normal.
No caso do trabalhador CLT, quando ele tira férias, ele recebe o salário dele, um terço de férias e mais um salário. Só que como ele não vai trabalhar no mês, quando ele voltar, ele não vai receber. A diferença vai se dar na hora de fazer a rescisão. E quando ele vai fazer a rescisão dele e ele tiver com férias vencidas, o trabalhador está com férias vencidas e faz a rescisão. Então ele vai ter direito a receber o salário dele, da terceira proporcional. E as férias ele vai receber um terço de férias e ele vai receber um salário a mais de indenização. Mesmo que ele não vá. Ele está com as férias dentro, então ele vai receber um salário a mais. Essa é a grande diferença entre um e o outro. Nesse caso. Então, a gente tem que observar que algumas como a legislação, a nova CLT, prevê uma aceitação do negociado, até às vezes sobre o legislado, né, a gente tem que ficar de olho, porque podem ser criadas algumas obrigações para a empresa que constam nas convenções coletivas e a empresa pode não estar cumprindo. Então, é bom a gente estar sempre atento às mudanças da convenção coletiva que são apresentadas para a gente. Elas são essenciais na hora de você fazer uma análise, por exemplo, de uma repactuação, de reequilíbrio econômico-financeiro, porque pode ter criado alguma demanda para a empresa que inicialmente não estava na hora da análise do processo licitatório. Então, é bom a gente observar isso. E aí tem o amparo legal, no parágrafo 2º do artigo 121 da Lei 14.133, né? Que fala da responsabilidade solidária, que diz que o credor pode cobrar a dívida do devedor principal e do co-obrigado, ou de ambos indistintamente. A solidariedade não comporta benefício de ordem, ou seja, não tem ordem, pode ser um ou outro. O que acontece geralmente é que o trabalhador entra na justiça, coloca a empresa como parte e a administração entra também como parte no processo. E aí, quando o juiz decide, ele não quer saber quem vai pagar. Ele não quer seguir a ordem. Primeiro a empresa, depois a administração. Ele quer que pague. E como é solidário, vai ter que pagar pela administração. Geralmente a administração acaba pagando e depois vem cobrar do fiscal, né? A administração, usando o direito de regresso dela, faz uma ação regressiva e vai atrás daquele que deixou de cumprir o seu papel, que causou prejuízo para a administração. A subsidiária deve cobrar primeiro o devedor, que é a empresa, e depois, impossibilidade dela honrar os débitos, e verificado que a administração não tomou as medidas dela para poder evitar, aí vai partir para o co-obrigado, que é a administração. Depende da parte final do parágrafo 2º do artigo 121, que a responsabilidade solidária da administração decorre exclusivamente da execução de contrato de prestação de serviço de mão de obra. Tá? Só com dedicação de mão de obra. Os contratos com dedicação de mão de obra que advém de responsabilidade solidária. Então está aqui, ó, a administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas. Então, essas duas situações estão ligadas à prestação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. Quando não tem dedicação exclusiva de mão de obra, existem algumas vezes que você vai encontrar isso. Por exemplo, a obrigatoriedade de recolher INSS de serviço de engenharia. Né? Tem um percentual que você tem que recolher, que é a obrigação da administração fazer essa retenção. Mas, necessariamente, aqui, esse artigo se aplica a serviço com dedicação de mão de obra exclusiva. Então, a gente tem que, tanto a solidária como a subsidiária está ligado a isso. A administração, ela não vai ser responsabilizada, por exemplo, se a empresa que entrega papel, que entrega bens de um modo geral, bens de consumo de um modo geral, caneta, se ela não paga os trabalhadores dela, a administração não pode ser responsabilizada por isso. Ela vai ser responsabilizada quando ela tem a obrigação de fiscalizar e de fazer as retenções obrigatórias, que é toda vez que for realizar o pagamento de uma empresa que presta serviço com dedicação de mão de obra, a administração tem que reter na fonte as contribuições dos trabalhadores, que é os 11% referentes aos trabalhadores. Então, essa é uma obrigação acessória que, se a administração não fizer, ela pode ser multada pelos órgãos fiscalizadores.
Se vem aqui uma fiscalização da Receita Federal ou do município e não está sendo feita a retenção na fonte do ISS ou do INSS, os órgãos fiscalizadores podem aplicar uma sanção. Aí, de novo, vai cair sobre quem? Sobre aquele que tinha obrigação. Nesse caso, vai do cara que faz a gestão do financeiro orçamentário, o cara que faz o pagamento. Se ele não fez, ele que vai ter que pagar do bolso dele a multa que vai ser dada. Está aqui, o que é cessão de mão de obra? Né? É a colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou na de terceiros, de trabalhadores que realizem serviços contínuos relacionados ou não com a atividade de fim, quaisquer que seja a natureza e a forma da prestação, inclusive por meio de trabalho temporário, na forma da Lei 6.019, de 1974, essa é a Instituto Normativo da Receita Federal do Brasil, 971, de 2009, ela que qualificou. Então, se a gente contrata, faz locação de serviço de mão de obra, alguém que vai prestar serviço, ou aqui, ou em outro lugar designado pela administração, então se caracteriza aí a cessão de mão de obra, e aí a gente tem todo esse... aí tem todas aquelas coisas para serem previstas, inclusive na licitação, né? A planilha de formação de custos, a vinculação à convenção coletiva de trabalho, que a empresa tem que se vincular a uma convenção coletiva, e tudo isso que envolve essa execução desse processo. Voltando. A Lei 8.112 diz assim: para fins dessa lei, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou na de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos relacionados ou não com a atividade de fim da empresa, quaisquer que seja a natureza. A redação da Lei 9.711, de 1998, na Lei 8.112, no capítulo que trata da Seguridade Social. Aí nós temos aqui algumas situações aqui. No artigo 151 da IN 971, né, o tomador exclui a sua responsabilidade quando ele retém os 11%. Né? Está lá, sobre o bruto. Não é sobre o salário do trabalhador. É sobre emitir uma nota fiscal. O tomador do serviço tem que ir lá e reter 11% sobre o valor bruto da nota fiscal. Então, esses 11% vai pegar uma boa parte do salário e uma boa parte da contribuição patronal. O que acontece isso? É que quando a gente faz essa retenção aqui, na hora de fazer a GFIP lá, o contratado, ele faz essa compensação e ele paga só o que for devido mesmo. Então, por isso que o valor dos 11% é retido sobre o bruto. Isso não se aplica, por exemplo, aí tem a questão tem alguns casos que tem dedicação exclusiva de mão de obra, mas tem locação de veículo com dedicação exclusiva de mão de obra. Aí costuma-se retirar o valor do veículo e só faz sobre o valor da mão de obra. Até porque as naturezas, em alguns lugares, costumam fazer em naturezas despesas distintas. Né? Tem órgão que paga a prestação de serviço de mão de obra no 37, tem outro que paga no 39. Vai depender de como o órgão faz isso. Né? Estou falando de natureza de despesa na hora de fazer o empenho da despesa. A mesma IN apresenta no artigo 117 e 118 a relação de serviços contratados, mediante cessão de mão de obra e a retenção dos 11%. Lá tem uma relação de quais são esses serviços. Né? E essas listagens estão no 117, são exaustivas quanto à obrigatoriedade de promover a retenção. Como é obrigatoriedade, né, a administração não pode simplesmente não fazer. Por incrível que pareça, eu já encontrei alguns órgãos que não faziam essas retenções. Não faziam as retenções. Eu falei, não só faça agora, mas pega os atrasados, porque você pode ter algum problema depois aí. E o interessante é o seguinte: se a administração ultrapassar a data do pagamento lá, referente à competência, tem que pagar com os juros e as multas previstas que vai ser gerado. Então é extremamente importante, além da gente fazer essa retenção, que ela seja feita na competência correta. Se você deixar passar o vencimento para poder fazer as retenções, você pode ter um problema também de ter que pagar juros. A administração tem que pagar juros porque recolheu atrasado na hora de fazer a retenção dos impostos. É algo que tem que ser observado. Não pode correr o risco de demorar demais a processar o pagamento da empresa, e quando você vai chegar ao ponto de fazer a retenção referente a uma competência que já passou,
ela vai ficar com atraso. E assim, o prazo para administração é bem dilatado. Tá? A gente tem até o 5º dia útil do mês subsequente da emissão da nota. Então, se a nota foi emitida no mês passado, eu tenho até 5 do mês que vem para poder pagar. Então, a gente tem um prazo razoável para poder fazer isso, mas costuma, às vezes, passar do prazo. O que eu já vi acontecer é que o pessoal, ao invés de fazer a retenção na competência e pagar a multa, coloca a competência errada e coloca a competência vigente e paga sem multa. Aí é 2 problemas, né? Você vai ter 2 contribuições da mesma competência depois. E aí corre o risco um dia de um fiscal da Receita Previdenciária bater aqui e falar: que história é essa aqui, que tem 2 recolhimentos de notas fiscais diferentes na mesma competência. E aí está aqui, ó, são as 2 situações em que se pode ocorrer a culpa da administração. A primeira é a culpa eligendo e depois a culpa invigilando. A culpa eligendo recai sobre aquele que escolheu. Então, o que a gente falou lá no começo a respeito da pessoa que tem muitos contratos para fiscalizar e também não tem uma qualificação adequada para fiscalizar determinado serviço, que ele registrou isso no seu processo. Quando vier lá a apuração, aí vai descobrir que o problema daquela fiscalização não foi do fiscal, foi do cara que escolheu ele. Então, a culpa vai recair sobre aquele que escolheu o fiscal. É o chamado de culpa eligendo. Eu escolhi errado, eu elegi errado, eu votei errado. Então, eu tenho culpa eligendo. E a culpa invigilando é aquela que o fiscal, com a obrigação que o fiscal tem, obrigação de acompanhar o contrato, não faz de forma adequada e ocorre o descumprimento da obrigação trabalhista. Então, ele vai ser responsável porque ele teve culpa na hora de ser vigilante, na hora de vigiar, na hora de acompanhar. Então, são as 2 formas que a Justiça, na hora de verificar as ações judiciais referentes a direitos trabalhistas e a contribuições previdenciárias, ela verifica. Então, a culpa é de quem escolheu ou de quem vigiou? Quando vigia é nós, quando escolhe é quem está sobre os chefes, né? Então, está aqui, a administração tem que contratar bem e fiscalizar corretamente. Nós precisamos olhar essas medidas. A fiscalização é tão importante do que fazer uma boa contratação, porque ela pode gerar problemas futuros depois. E aí, como a gente escapa da culpa vigilando? A gente fazendo as anotações adequadas, registrando no processo os problemas que deu, fazendo notificações. Às vezes, assim, o cara é chato, né? Um colega me perguntou: professor, eu estou querendo deixar de ser fiscal do contrato, como é que eu faço? Eu falei: fiscaliza até a unha do pé dele, que ele vai reclamar para o seu chefe e vai te tirar, que você está dando muita dor de cabeça para ele. O melhor jeito de você deixar de ser fiscal de contrato é fiscalizar. Se é aquele fiscal chato, que decorou o contrato. E aí tem aqui, a responsabilidade subsidiária, ela é subjetiva, tá? Isso aqui é a súmula 331 do TST, que trata da responsabilidade subsidiária, que ela é subjetiva. Ela é condicionada à evidenciação de conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 14.133, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviço abrange todas as verbas recorrentes da condenação referente ao período de prestação. Tudo que estiver dentro do período de prestação de serviço, se for condenada, vai ser cobrado da administração. E aí, o que acontece aqui? Ela trata especialmente da fiscalização, da fiscalização do cumprimento das obrigações, ou seja, está diretamente vinculada às nossas atividades. Isso está servindo para nos alertar vocês, que é bem interessante como as coisas são casadas. À medida que vocês se atentem pela necessidade que tem de fazer registros adequados das situações que ocorrem dentro do contrato, vocês vão verificar que tudo isso que vocês vão fazer a partir de agora vai subsidiar uma adequada instrução processual na hora de aplicar uma penalidade. Porque a aplicação da porque um conjunto probatório frágil, ele vai gerar penalidades frágeis. E aí tem o enunciado 331 do TST que diz: o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica em responsabilidade subsidiária do tomador de serviço quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também
a título de executivo judicial. Ainda sob a responsabilidade subsidiária, os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente das mesmas condições do item 4, no caso de evidenciada conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666, especificamente na fiscalização e cumprimento das obrigações contratuais da prestadora de serviço empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. Está dizendo aqui, sim, essa decisão foi anterior à nova lei, né? Mas provavelmente você vai ver agora, a partir de agora, quando começar ela a ser utilizada efetivamente, ainda está na fase de transição entre as leis vigentes e a nova, você vai começar a ver decisões que vão mudar ali, onde está a 8.666 para a lei 14.133, porque ela segue nesse... a lei 14.133, ela é até um pouco mais clara com relação à fiscalização. Ela é mais abrangente do que a 8.666 e do que a 10.15.20, que é a lei dos pregões, né? Então, vocês vão... Ainda está aparecendo aqui a 8.666, daqui a um dia começa a aparecer aqui 14.133, a partir do ano que vem, provavelmente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente tem que tomar medidas de modo a mitigar a responsabilidade subsidiária. Ela abrange todas as verbas, ou seja, tudo aquilo que é obrigação da empresa, que está lá na Convenção Coletiva de Trabalho, e que é obrigação, abrange aqui. Então, a gente tem que dar uma olhadinha lá nas novas CCTs que estão vindo, aí você tem que dar uma olhadinha, dar uma lidinha boa nela. Às vezes a gente até esquece que existe CCT, fica só preso na planilha, mas elas são extremamente importantes na hora da gente verificar um direito que foi adimplido. Eu digo a vocês, quando vocês estiverem fazendo esse tipo de análise, que vocês verem algumas mudanças consideráveis, assim, você está pegando a planilha, de repente você vê um valor que era menor e deu um salto, assim, né? É importante você dar uma verificada e colocar na justificativa, lá quando você tiver... Assinalar aquilo, ó, no item tal da CCT, teve essa alteração, que onerou o contrato. Dá uma observada, dá uma esclarecida nisso, porque é importante para depois para você mesmo lembrar o que aconteceu. Eu já vi situações assim que o contrato ficou oneroso demais, depois eu fui verificar lá, tinha incluído uma cláusula na CCT lá, que só pegava a administração pública. Por mais genérica que ela fosse, na localidade onde o serviço era prestado, só a administração que contratava aquele serviço. Que ele era bastante específico. E aí, quando a CCT não pode criar obrigações, a administração não se vincula a obrigações específicas para ela. Não pode ter uma CCT assim, o salário do vigilante é 1.000, mas se trabalhar no órgão público é 1.600. Né? A administração não pode vincular essas regras específicas para ela. Ela vai sempre na regra geral. E a gente tem que ficar de olho para essas alterações, que às vezes o pessoal cria alguma demanda lá que vai afetar apenas a administração, a gente tem que ficar de olho nisso. E aí a gente tem que tomar medida a mitigar. Por isso que também é importante estar lá o nosso mapa, nossa matriz de gestão de riscos. Porque é nela que tem as medidas que você vai tomar para poder mitigar esses problemas. Então, quando acontecer que um risco potencial se concretize, as medidas que eu vou tomar para solucionar aquele problema já está prevista na matriz de gerenciamento de risco. Então, a matriz é extremamente importante que vocês... Vocês já estão usando já aqui a matriz de gerenciamento de risco? Já não? Então, ainda não. Porque estão ainda na lei antiga, né? Quando vocês... na lei 14.133, a matriz de gerenciamento de risco ela é obrigatória, ela não é mais opcional. Na verdade, ela foi implementada na administração pública, o gerenciamento de risco foi implementado na administração pública federal pela IN 5/2017, né? E aí ela foi tomando contornos maiores, né? Dado assim, o grau de importância que tem o investimento público, a despesa pública até dentro
A despesa pública, ela corresponde hoje, o gasto público corresponde hoje a quase 12% do PIB, no Produto Interno Bruto do país. Então, ela é extremamente relevante. E aí, como o governo vem... o Tribunal de Contas da União tem feito um trabalho bem forte a respeito de governança, na governança corporativa dentro da administração pública. Vocês vão verificar lá, vocês podem verificar, tem vários agora... Tem publicações específicas de gerenciamento de risco, de governança, de compliance, feito pelo Tribunal de Contas da União, e aí passou-se a fortalecer essa parte do gerenciamento de riscos. Quando começou no governo federal, a gente olhava e falava assim, isso aqui é só mais um formulário para a gente preencher. E à medida que a coisa foi evoluindo, e a gente foi tomando pé daquilo que realmente representava. Inclusive, a primeira vez que eu tive contato com aquela matriz foi aqui. Eu vim fazer um trabalho aqui em Palmas. Na época eu morava lá em João Pessoa. Eu vim fazer um trabalho aqui, aí eu me surpreendi com essa matriz de risco. Eu não sabia muito bem para que servia. Aí eu fui começar a estudar e entender. Agora ela passou a ser obrigatória. O que é importante é o seguinte: conheçam a matriz de risco de vocês e, quando acontecer que algum risco daquele se materialize, se concretize, tome as medidas que estavam previstas lá na matriz de risco. Tá? Porque aquilo é um risco calculado pela administração de que ela ia correr. Logo, se a administração sabia que ela tinha aquele risco, a culpa não é do fiscal. Então, a gente vai lá e toma as medidas que estão elencadas lá na matriz de risco para poder mitigar isso. E é importante que a gente tome medidas. Quais são essas medidas que a gente pode tomar hoje, por exemplo? A empresa está atrasando o pagamento dos trabalhadores. Paga direto. A empresa não está pagando a alimentação. Tem o vale alimentação e tem a cesta básica, né, que são duas coisas distintas. É obrigatório pagar, a empresa não está fazendo. A administração paga direto para o trabalhador. Então, assim, a gente tem que tomar as medidas para mitigar. É claro que, quando eu chego a fazer isso, eu preciso já ter um processo disciplinar aberto. Porque a empresa está descumprindo seriamente o contrato. Tá? As coisas andam de mãos dadas. E aí, atenção especial ao INSS e ao FGTS. Tá? O INSS e o FGTS, atenção especial. E aí, foi o que eu falei antes. A cada 2, 3 meses, você chega para dois trabalhadores aí de um contrato de você e fala, me manda aí traz para mim aqui o seu extrato do INSS, do FGTS, para me dar uma olhada. Aí vê lá se está faltando alguma, né? Porque a administração está retendo aqui. Mas, de repente, a empresa está compensando de outro contrato a despesa daquele contrato. E aí tem que ficar de olho. E aí tem aqui, aí na execução contratual, ela decorre necessariamente de negligência, né? Existe a conduta culposa da empresa e a conduta dolosa. Conduta culposa é que a empresa está fazendo aquela coisa errada, e a conduta dolosa é quando ela usa de meio de fraudulento para poder... aquela história que eu falei lá da empresa falsificar lá o documento de comprovante de pagamento do INSS, aquilo ali é uma conduta dolosa, né? A empresa usou de meios fraudulentos para poder gerar um problema. Mas a conduta culposa, às vezes a empresa não está conseguindo pagar, está com problemas financeiros. Nesse tempo de hoje já é tão comum, as empresas estão com dificuldade financeira, e aí ela está incorrendo nisso. E essa conduta ela advém de 3 fatores: da negligência, da imprudência e da imperícia. A negligência é que a empresa não está cumprindo menos as obrigações. A imprudência, porque está correndo risco, sempre pagando em atraso, com multa. Essa é uma conduta de negligência. E a imperícia é que ela não tinha condições de assumir aquele contrato. A empresa, por mais que ela tenha apresentado um atestado de capacidade técnica, ela, na prática, ela não tinha condições de prestar aquele serviço. É muito interessante isso, porque esse serviço de conservação e limpeza parece ser bem simples, mas a administração por parte da empresa a empresa tem que saber fazer, porque senão ela vai levar prejuízo. Eu sempre falo, como é que pode uma empresa entrar na licitação e com lucro de 0,5%, de 0,3%? Vocês já viram planilhas assim?
Você fica pensando, por que a empresa entra para disputar? Porque a empresa, quando faz uma boa gestão dos seus insumos, ela lucra no material de limpeza, ela lucra no uniforme. Às vezes chega a ser maior do que o lucro se ela colocar lá 5% de lucro, se ela faz uma boa gestão. Então, às vezes, a empresa não tem aptidão para poder tocar aquele contrato, e aí ela acaba começando a ter os custos maiores do que ela previu e começa a incorrer também na conduta culposa de atrasar pagamento, de não pagar as obrigações trabalhistas. Hoje tem alguns mecanismos que facilitou bastante para a gente, que é, por exemplo, a conta vinculada. Antigamente, antes de existir a conta vinculada, ou o pagamento por fato gerador, vocês usam aqui conta vinculada, né? Usa não? Tá bom de começar a usar. O que a conta vinculada faz? Durante o contrato, a administração vai depositando numa conta que ela é bloqueada, a conta pertence à empresa, mas ela é bloqueada para movimentação. E lá ela deposita todo mês cada mês de trabalho, a pessoa adquire 1/12 de férias, 1/12 de 13º, 1/12 dos direitos trabalhistas, né? E esse valor é depositado nessa conta vinculada. E a multa do FGTS também. Aquela parte das substituições lá da mão de obra ausente, 13º, férias, e a multa do FGTS, ela vai para essa conta vinculada. Toda vez, aí chegou a época de pagar as férias. A empresa comunica, estou pagando férias de 3 trabalhadores, o valor é esse, a administração vai lá e libera aquele valor, e a empresa pega e paga os trabalhadores. Quando chegar no 13º, no final do ano, a empresa pede, a administração vai lá e libera o valor correspondente ao 13º e libera, a empresa paga. E no final do contrato, ela vai liberar a multa dos 40%. Ou seja, esses valores ficam sob a guarda da administração. Apesar de estar numa conta que pertence à empresa, mas a administração é que bloqueia aquela conta. Ela não pode movimentar sem autorização da administração. E isso aí gera uma segurança para boa parte dos problemas que vocês vão ter aqui. O que acontece? A gente vai pagando a empresa, na planilha de custos, tem lá que a empresa tem lá a previsão de pagar o 13º, tem lá a previsão de pagar as férias, todo mês a gente até porque a contabilidade diz que a partir do momento que tem um direito, aquele direito tem que ser evidenciado nas demonstrações contábeis. Então, quando o trabalhador trabalha um mês, ele tem 1/12, aquilo já tem que ser apropriado dentro das demonstrações contábeis da empresa. O que acontece é que as empresas usam esse dinheiro como capital de giro. E aí, quando chega no final do ano, não tem dinheiro para pagar o 13º dos trabalhadores, não tem dinheiro para pagar as férias dos trabalhadores. E aí a administração pública federal resolveu esse problema criando a conta vinculada. Talvez vocês possam antecipar, porque a conta vinculada passou a ser obrigatória agora na lei 14.133. Você pode pagar, existem 2 formas de pagar. É a conta vinculada e a do fato gerador. Eu, do modo geral, aconselho todo mundo a fazer da conta vinculada, porque o fato gerador é um problema, porque você só vai fazer o dispêndio quando ocorrer aquele fato. Só que existem uns problemas orçamentários que você vai... Se você for pagar só no fato gerador, você vai ter um monte de... Vou dar por exemplo da multa do FGTS. Você tem uma empresa que vai passar 60 meses trabalhando. Então, ela só vai poder sacar aquele valor no final do contrato, lá no 5º ano do contrato. Ocorre que eu só vou pagar ela quando ocorrer o fato gerador. E aí, só que eu tenho que registrar quando a obrigação foi criada. Então, se o trabalhador trabalhou no primeiro mês, ele já tem uma multa de 40% do primeiro mês dele criada. E aí eu vou ter que deixar lá uns empenhos lá, escrito em retos a pagar por 5 anos, correndo risco de levar uma multa do tribunal, porque eu estou escrevendo irregular retos a pagar, por causa de pagar os 40%. Então é uma complicação tão grande resolver esse problema, que é melhor pagar por conta vinculada. Então eu falo, não, vai logo por conta vinculada, porque fato gerador é um problema. E conta vinculada já resolve o problema. Por quê? Porque o dinheiro sai da administração e vai para a empresa. Só que não fica livre para a empresa, fica parado numa conta bloqueada, que ela só pode ser movimentada quando a administração fala, está liberado tal valor. E aí o que a gente costuma fazer, a gente tem uma planilha do Excel que a gente controla os depósitos da conta vinculada, e a gente só libera o que está lá.
referente àquilo. Então tem lá, todo mês entra R$ 1.000 de 13º. Quando a empresa, no final do ano, for pagar os 1.200, os R$ 12.000 de 13º, tem R$ 12.000 na conta, libera aquele valor. Simples assim, porque está preso lá na conta vinculada. Talvez seja uma forma de vocês implementarem isso aqui. Até porque os bancos, eles já têm a previsão de criar conta vinculada, já tem essa experiência, porque a administração pública federal agora só paga com conta vinculada. E aí você vai evitar que vai incorrer numa dessas negligências aqui que pode gerar algum problema para a administração. E aí tem a inexecução contratual. Quais as consequências de uma conduta culposa? A conduta culposa, ela advém de sanções administrativas e rescisão unilateral. Quando a conduta é dolosa, ela parte para um nível maior, que é uma sanção administrativa também, mas vai lá para a declaração de inidoneidade, né, que é um negócio bem sério assim, para poder ser penalizado um contratado. Ou seja, a empresa não está executando adequadamente o contrato. O que vai acontecer com ela? A gente vai verificar a conduta, já tem lá as notificações do fiscal com preposto e já tem a notificação preliminar que foi feita pela administração, pela empresa. São distintas, uma com preposto, outra para o signatário do contrato, né? Aquele que assinou o contrato, o responsável pela empresa, o gerente, lá, o sócio, o proprietário, dependendo da natureza da empresa. Ela incide tanto as sanções contratuais como a rescisão unilateral. Em alguns casos, cai as duas. Né? Às vezes, a empresa tem uma conduta tão ruim na execução do contrato que ela acaba levando as penalidades e tendo uma rescisão unilateral. É claro, gente, que se você chega a dar uma penalidade de impedimento de licitar, mesmo que seja por 4 meses numa empresa, se você renovar o contrato com essa empresa, você está chamando o problema para si. Né? Eu dei uma penalidade de impedimento, foi de 3 meses, tudo bem. Inclusive, ela cumpriu a penalidade dentro da vigência do próprio contrato. Foi pouquinho, porque não deu tempo nem de eu fazer outra licitação. Você vai renovar com essa empresa ainda? Com essa conduta? Então, você já começa a pensar. Os motivos de inexecução do contrato, mesmo aqueles reiterados que caem lá na IMR, mas são reiterados, há que se avaliar se a empresa deve permanecer com o contrato com a administração. E aí quem faz essa avaliação? O fiscal, o gestor do contrato, chega lá, olha o histórico lá e fala, toma a decisão. Que aí quando for fazer a renovação do contrato, pergunta para a empresa se ela quer renovar, mas pergunta para o fiscal se ele acha que o contrato deve ser renovado. E o fiscal vai dizer, não, eu acho que deve, eu acho que não deve. E se falar que não deve, aí a responsabilidade já passou a responsabilidade para outro. E aí, por que... Agora, não pode ser assim, é porque eu não gosto dessa empresa, eu não quero renovar. Não, tem que ver as condutas culposas, as condutas da empresa, se ela realmente... E aí, é interessante, você olha aí o MR, começa a fazer os IMRs, faz uns critérios para poder avaliar a empresa na hora de renovar o contrato, e aí uma coisa que vem da conduta de vocês aqui. Condutas não culposas, né? Que é o desdobramento da teoria da imprevisão. Aconteceu um fato que não tem como se prever, né? Não é um risco previsto. Né? É bem interessante a questão do risco, que a nova legislações, ela passa para o contratado também, se há um risco lá que é evidente, o risco não passa a ser só da administração, passa a ser também da empresa. A empresa também tem responsabilidade sobre a mitigação dos riscos também. E aí, o particular se viu impossibilitado de executar a atividade total, parcial, em razão de fatos alheios à sua vontade. Então, aconteceu um fato superveniente que a empresa não tem como mais executar as atividades naquele local. Você sabe onde funcionava a Anatel aqui? Tinha um prédio da Anatel ali, não sei se você sabia onde era. Aqui perto. Então, aquele prédio lá, os caras tinham um contrato de limpeza, tinham um contrato de vigilância. E aí, quando eu fui coordenador de administração lá de finanças da Anatel, eu vim aqui e mandei derrubar o prédio, aí derrubaram ele. Foi eu que embarguei o prédio. Vamos fazer uma reforma. Quando eu cheguei, eu falei, reforma? Não quero nem entrar nesse prédio, ele está caindo. E aí derrubaram o prédio. Então, aconteceu um fato superveniente que foi,
Nós tivemos que cancelar os contratos de limpeza, de manutenção predial, de vigilância. Por quê? Porque aconteceu um fato, não foi por culpa das empresas, foi um fato superveniente, alheio às vontades, que ensejou a execução do contrato. E aí não cabe penalidade para ninguém. Não cabe penalidade nesse caso. Exceção de contrato não cumprido é um instrumento de defesa pelo qual um contratante, ao ser acionado para que cumpra a sua prestação, recusa-se a tal pagamento, alegando que o outro não realizou o que lhe compete. A exceção do contrato não cumprido é se a empresa tinha a obrigação de fazer algo e não fez, e veio exigir o pagamento, você fala, não vou te pagar porque você não realizou o trabalho. Ou você realizou ele parcialmente, então eu vou pagar só o que você fez parcialmente. No caso da administração pública, vamos lá para os contratos de obra. O cara, lá no cronograma, dizia que ele tinha que construir lá, sei lá, 2.000 metros quadrados de uma determinada obra. Aí ele chegou lá, ele fez só 1.000. Ele teve uma inexecução, ele não cumpriu o contrato, mas ele fez uma parte. Então eu só vou pagar para ele aquilo que eu não vou pagar para ele aquilo que estava previsto no cronograma, eu vou pagar aquilo que ele realmente executou. Ao ser transportado para a esfera dos contratos administrativos, a sensível modificação, pois o particular não pode se recusar a executar os serviços pelo fato do poder público não cumprir sua parte em razão do princípio da continuidade do serviço público. Isso aqui está ligado também àquela situação em que a administração fica aqueles 2, 3 meses sem pagar, né? A nova lei de licitações agora é 60 dias, tá? São 60 dias. Antigamente era até 3 meses. Então, o contratado ele não pode parar a prestação de serviço durante o tempo que a lei estabelece que a empresa tem. Agora, se a administração está deixando de pagar na data certa, a empresa pode ir lá, porque está previsto lá no contrato, ela pode cobrar da administração o pagamento de juros e de multas. O que acontece geralmente é o seguinte, a administração atrasa, a empresa só reclama e fica por isso mesmo. Aí depois começa a atrasar o pagamento dos trabalhadores, começa a atrasar as obrigações, e um fica jogando a culpa para o outro. Não, a empresa tem que fazer o seguinte, tá bom, eu vou pagar. E quando for, não, agora eu quero que você pague com juros e multa que está previsto no contrato. Porque tem previsão de pagamento de juros e multas para a administração nos contratos administrativos, quando a administração não cumpre os prazos estabelecidos no contrato. Existe um prazo, todo contrato exige prazo para pagamento. Encerrou a competência do mês, tem um prazo para que se pague. E aí eu alerto vocês fiscais. Se esse prazo extrapolar e a empresa cobrar os juros e a multa, a administração vai ter que pagar. E aí, quem vai ser responsabilizado para poder devolver? Quem segurou o processo além da conta. Então, tem um tempo certo para você trabalhar o contrato. Então, não deixe para você fazer suas anotações no contrato quando você receber a nota fiscal para testar. Ela tem que já estar pronta. Para você não ficar perdendo tempo. Peraí que ainda estou fazendo meu relatório. Aí passa do prazo, vem com multa e juros, depois chega a GRU para você pagar. Agora com o SEI ficou fácil. É só você olhar lá no histórico do SEI, fica bonitinho lá o histórico do nomezinho do cara, o nomezinho dele fica bonitinho. Você só imprime e já manda a GRU com valor para ele devolver. Com o contrato pequeno, tranquilo, no contrato você paga aí, sei lá, 5, 6 reais de juros e multa, tá beleza. Mas você pega um contrato aí de 5 milhões, que você vai ter que pagar uns 15 mil reais, aí é um problema, né? Mas a regra da não aplicação é em desfavor da administração, ela não é uma regra absoluta, né? E aí, sim, agora, se vocês forem olhar a lei 14.133, ela colocou, inclusive, arbitragem extrajudicial dentro ao invés de levar as coisas para a justiça, a gente criou uma comissão aqui, faz um acordo extrajudicial, a própria lei está prevendo isso. Está bem interessante. E aí, assim, prevê, inclusive, que quando a administração ultrapassar o prazo limite, para a rescisão do contrato, rescisão não, né? O contrato deixa a extinção do contrato, e aí a empresa ainda tem o direito de receber com juros, multa, e aí, assim, bobo é quem não cobra, né? Se eu sou empresário, se atrasou um dia, eu já mando a cartinha pedindo multa, se eu sou empresário. Geralmente eu sou da administração. Aí eu fico ameaçando o cara, cuidado, você ficar cobrando juros e multa, eu vou fiscalizar tudinho, hein?
A gente vai fazendo isso, mas o ideal é o seguinte, a gente não pode prejudicar a empresa. E aí, quando a gente atrasa, por qualquer lapso, alguém é prejudicado. Então, vocês percebem que é uma bola de neve para todo lado. Quando você começa a fazer uma coisa, vai estourando problema de todo lado. Então, o ideal é que a gente crie os cronogramas, faça os nossos documentos modelo para ficar bem certinho, para que na hora que eu for fazer a verificação já está tudo pronto. Eu não vou ficar perdendo tempo tentando me lembrar o que aconteceu no mês passado. Eu já anotei lá no meu caderninho de ocorrência. Eu já fiz a notificação através do e-mail para o preposto. E a minha conduta, eu, Adriano, eu faço assim, eu não deixo de juntar. Vou deixar eu juntar umas 3, 4 aqui que eu vou mandar tudo numa só, não. Tem uma, eu mando uma. Tem duas, eu mando duas. E vou mandando. Às vezes o cara recebe 15 e-mails meu com notificação, o preposto. Está descumprindo tal coisa. Aí vem o tempo, está descumprindo de novo. Cada vez que eu constatar uma inobservância do contrato, eu vou lá e notifico. Por quê? Está tudo registrado. Depois eu faço do meu relatório e falo, abriu um processo sancionador contra a empresa por descumprimento reiterado de cláusula contratual. Não é problema meu. O que a gente não pode fazer é deixar de cumprir nossas obrigações. E aí você tem que ficar atento a isso. Se as empresas começarem a descobrir que elas podem cobrar juros e multa aqui e começar a protocolar aqui, geralmente vai cair na mão de algum fiscal, porque geralmente é ele que fica enrolando para poder entregar a nota fiscal. Mas se ficar parado no financeiro lá, o financeiro é que vai pagar. Então a gente tem que ficar de olho, porque o contrato ele prevê prazos para pagamento para a administração. Assim como prevê obrigações para o contratado, também prevê obrigações para o contratante, que é a administração. E ela prevê prazos, e esses prazos têm que ser cumpridos. De um modo geral, não tem ninguém da empresa aqui não, né? De um modo geral, esse custo para a empresa é diferente. De um modo geral, a gente tem que cumprir os prazos. E aí a gente tem que ficar atento. E aí, o que eu falo para vocês que trabalham nessa parte de fiscalização do contrato? Geralmente, a corda vai arrebentar nas costas de vocês. Então, como ser fiscal de contrato é a arte de transferir responsabilidade, transfere logo, manda logo para frente. O artigo 137 da Lei 14.133 diz assim, constituirão motivos para a extinção do contrato, o qual deverá ser formalmente motivado nos autos, tem que ser formalmente motivado nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa das seguintes situações. O contrato terá o direito à extinção nas seguintes hipóteses. Supressão por parte da administração de obras e vigiaria, que acarrete modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido, além dos 25%. Ou seja, se a administração quiser alterar o contrato, suprimindo ele, além dos 25% que a empresa é obrigada a aceitar, a empresa pode não aceitar e aquilo vai gerar uma extinção do contrato. Suspensão da execução do contrato por ordem escrita da administração por prazo superior a 3 meses. A administração pode suspender o contrato, né? Vocês estão vendo que vai ter um problema para poder executar um contrato, você pode fazer a suspensão do contrato. Se for superior a 3 meses, pode ser motivo de extinção do contrato. Repetidas suspensões que totalizem 90 dias. Suspendi 15 dias, depois suspendi mais 30, depois somou 90 durante a execução do contrato, também é motivo de extinção. Atraso superior a 2 meses, contado da data de emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos para a administração. Ou seja, juntou 2 meses, é motivo de extinção. Tem que estar escrito no processo, tá? Mas a extinção do contrato é bem diferente de rescisão. Ele simplesmente deixa de existir, né? É bem diferente. Não liberação da administração pública nos prazos contratuais de área, local ou objeto de contratação para execução de obras, serviços, fornecimento ou fontes de materiais. Ou seja, quando a administração não libera, fala assim, não entregue ainda não começa ainda não, porque não está pronto ainda. Vai atrasando. Então, isso é motivo também de extinção do contrato. E aí, a rescisão do contrato pode acontecer da seguinte forma, né? Segundo o artigo 138 da Lei 14.000. Unilateralmente, a administração, usando o seu poder, o poder que ela tem de supremacia do interesse público sobre particular, ela pode unilateralmente rescindir o contrato, né? Com as alegações por ato, por escrito. Isso depende de parecer jurídico. É um termo aditivo, né? É um aditivo no contrato. A rescisão todo o procedimento que você vai para fazer um termo aditivo, você vai utilizar na rescisão.
Amigavelmente, né, quando os dois chegam amigavelmente é um negócio bem interessante, né? Porque às vezes o amigavelmente é o seguinte: a empresa não está cumprindo o contrato, o cara fala, vamos cancelar isso amigavelmente, né? Mas não é, a empresa não está cumprindo o contrato, ao invés de dar a penalidade dela, e resolve fazer um negócio amigavelmente. Amigavelmente é quando acontece algo que fica inviável, não é bom, é bom para a administração e é bom para o particular. Então, amigavelmente, eles resolvem rescindir o contrato. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui designado pelo ministro para poder ocupar uma função lá na Paraíba. E lá tinha um contrato com um hotel para poder hospedar paciente indígena que estava fazendo tratamento de saúde na capital. Quando eu cheguei lá, todos os meses, esse contrato tinha um faturamento de 38, 40 mil, todos os meses. E ele foi alvo de uma auditoria e verificou que tinha algumas coisas estranhas, que os índios que ficaram hospedados lá nunca tiveram consulta na cidade. Na verdade, eles nunca tiveram nem lá no hotel, eles não sabiam nem onde era. Então, o cara lá que estava lá, pegava o nome das pessoas, colocava lá, a empresa pagava e dava a parte dele em dinheiro. E aí, depois que eu acertei a situação, o contrato ficou vigorando por 4 meses e não teve nenhuma hospedagem, nenhuma. Um contrato que faturava 38 mil, nenhuma. E eu perguntava, você não quer se hospedar? Não, quero ir para casa, eu vou dormir em casa. E eu verifiquei o seguinte, que era mais barato para a administração botar o índio no carro e levar ele para a casa dele e voltar, do que deixar ele hospedado naquele hotel. E aí eu fiz um meio logístico que eu parei de usar. Aí a empresa falou assim, olha, nós não estamos hospedando ninguém, vamos encerrar esse contrato? Aí eu falei, vamos. Então, esse foi amigável, porque não tinha ninguém hospedando lá, não tinha prestação de serviço, não tinha demanda. O contrato estava existindo só por existir. Eu estava tendo um problema, porque eu tinha que fazer a previsão orçamentária daquele contrato e não podia usar aquele recurso para poder fazer outra coisa. Então, o que a gente fez? Amigavelmente, rescindimos o contrato e aí ficou tudo bem. As pessoas responderam lá com a justiça, estão respondendo até hoje, tem algumas. Mas o problema é que o descumprimento de contrato não é motivo para fazer rescisão amigável. Quando a empresa está descumprindo o contrato, tem que aplicar a penalidade e fazer rescisão unilateral. Aí, às vezes, para não ter dor de cabeça, vamos fazer uma... Olha, não está bom nem para você, não está bom nem para vocês, nem para nós. Vamos fazer uma rescisão amigável? Não, aí é rescisão unilateral mesmo. Tá? Se não está bom, se não está cumprindo o contrato, tem que tomar as medidas necessárias. E o judicial, que é quando a justiça tem uma decisão judicial que manda interromper, manda cancelar aquele contrato. Isso geralmente acontece o seguinte, né? O cara perde a licitação lá, a gente formaliza o contrato, começa a executar, e daqui a pouco vem a decisão judicial mandando dar esse cara que foi inabilitado indevidamente, devolve para ele a licitação. E aí tem que cancelar o contrato e fazer outro lá com quem ganhou. Então, basicamente essas 3 formas de fazer a rescisão contratual. E aí, a rescisão, como que acontece a rescisão unilateral? Culpa do contratado. Está previsto no inciso de 1 ao 7º e o 9º do artigo 137 da Lei 14.133. Por culpa da administração, é o 1 ao 5º do artigo 137. 1 e 5º, desculpa, né? Ao 5º não. Do parágrafo, é 1 ao 5º do parágrafo 2º do artigo da Lei 137. Da lei 2000. Por interesse público, tá? Artigo 137, artigo 8º, e por ocorrência de caso fortuito e força maior. Então, são motivos de rescisão unilateral. Aconteceu a gente estava prevendo fazer um evento, estava fazendo a licitação, formalizou o contrato, mas aí veio a pandemia, não podia mais ter aglomeração. Por motivo de caso fortuito e força maior, teve que ser rescindido o contrato. O interesse público é que constatou que aquele contrato era oneroso, ele não era vantajoso para a administração, ia causar prejuízo para a administração. Então, avoca seu interesse público e rescinde o contrato, independente do interesse do contratado. Tá? Por culpa da administração, é o que, o que acontece lá no artigo 5º, que envolve não pagamento. Tem várias situações lá que, por culpa da administração, que vai à rescisão unilateral. E por culpa do contratado, que é o mais comum. A rescisão unilateral não é uma sanção. Tá? Rescindir o contrato unilateralmente não é uma sanção. O artigo 156 da Lei 14.133
ele expõe o rol exaustivo de sanções, que é advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de nulidade para licitar ou contratar. Rescisão contratual não é penalidade. Assim, se você continuar, eu vou mandar rescindir o seu contrato para dar uma punição. Geralmente, a rescisão contratual, quando é por culpa do contratado, ela vem acompanhada de muitas penalidades. Tá? Aí, depois a gente vai entrar em cada uma delas ali, da advertência, da multa, do impedimento de licitar. E é interessante que a forma de se chegar a cada uma delas tem uma ligação direta com a parte da fiscalização do contrato. Então, sempre as duas coisas andam de mãos dadas. Uma penalidade bem aplicada, bem feitinho, um processo ele está diretamente ligado com o fiscal diligente. E aí, assim, se você quer ficar livre de uma empresa ruim, que presta serviço ruim, seja bem diligente na sua fiscalização. Uma fiscalização diligente, fazendo os registros adequados, fazendo as notificações em tempo hábil, não deixando demorar muito, que às vezes a empresa vem fazendo reiteradamente lá, por 4 meses, vem atrasando o pagamento do trabalhador, e aí só tem uma notificação no final do 4º mês. Só tem uma notificação para a empresa. Não consegue demonstrar o dano que aquela conduta está causando para a administração. Né? E aí, a rescisão unilateral não é uma sanção. Os casos de rescisão unilateral estão previstos aqui no artigo 137. Né? E, quando é por culpa do contratado, obrigatoriamente tem que assegurar à empresa o direito da ampla defesa do contraditório. Porque provavelmente ele vai ter passado por um procedimento de aplicação de penalidades. Quando você tem que dar à empresa o direito do contraditório dela. O cara pode questionar judicialmente aquele ato, tá? Depois. E aí é mais um problema, né? Então, notadamente, quando você for fazer uma rescisão contratual que enquadre nos incisos de 1 ao 9 lá da Lei 837, você tem que assegurar a empresa, tem que comunicar a empresa que vai ter, pedir para ela apresentar uma defesa, e assim você assegurar a empresa que ela possa provar que ela tem inocência, ou tentar provar. Né? Ocorre procedimento para rescisão unilateral, cuja prerrogativa é exclusiva da administração, e será o mesmo procedimento de aplicação de sanções. Só a administração pode rescindir o contrato unilateralmente. O contratado, ele só vai poder, ele vai poder pedir a extinção do contrato se ocorrer naqueles casos lá de atraso que está previsto na lei. Então, rescindir unilateralmente o contrato, que foi a rescisão é diferente da extinção, como eu disse antes, é só uma prerrogativa da administração. Tá? O contratado não pode rescindir com a administração caso a administração não esteja cumprindo a parte dela. O máximo que ela pode fazer é denunciar no Ministério Público. A rescisão amigável, ela existe quando, por conveniência da administração, e não ocorrer nenhuma das hipóteses previstas da rescisão unilateral, ou seja, não tem nada a ver com descumprimento de contrato, tá, gente? Se enquadrar na rescisão unilateral, não é amigável. A rescisão amigável, ela está diretamente ligada à execução, a um fato que é vantajoso para ambas as partes e não desvantajoso para ambas as partes. Não é que está ruim para os dois, é que rescindir o contrato vai ser bom para os dois. Vai ser bom para a administração e vai ser bom para o contratado, e aí é uma rescisão amigável. Não tem nada a ver com descumprimento de contrato. A empresa está cumprindo o contrato direitinho, não tem nenhuma queixa contra ela, mas o contrato não é bom nem para a empresa e nem para a administração. Às vezes acontece... sei lá, aconteceu muito com o Xerox, depois do implemento dos processos eletrônicos, dos processos eletrônicos, aí tinha as empresas que alugavam máquina de Xerox, né, aí tinha um processo, tinha empresa lá que tinha uma média de, sei lá, 2, 3 mil impressões por mês, aí baixou para 50. 50 porque ainda tem aquele pessoal que ainda gosta de ler no papel, né, que ainda pega o processo, vê
o arquivo no processo digital lá e resolve imprimir para ler em casa. Aí imprime no papel o negócio que é para ser digital. E aí pode ser que não é vantajoso mais para a administração. Às vezes o custo para manter aquela máquina lá é ruim e a empresa não está lucrando o suficiente. Ela está deixando de prestar um outro serviço para outro lugar mais vantajoso e acaba sendo uma solução amigável. Então, lembrando, a solução amigável nunca é por descumprimento de contrato. Tá? Descumprimento de contrato não causa rescisão amigável. E aí tem aqui um acordo do TCU, acordo 740 de 2013, fala que a rescisão amigável do contrato sem a devida comprovação de conveniência para a administração e que não restaram configurados motivos para a rescisão unilateral do ajuste, configura irregularidade por afrontar o disposto 79 aí da Lei 8666. Ou seja, se você utilizar esse expediente da rescisão amigável, mas ela não se comprovar que seja conveniente para a administração, às vezes a empresa está querendo porque o contrato está ruim para ela, mas é conveniente para a administração manter. E às vezes e aí você tem que comprovar que é conveniente para os dois. E isso tem que ficar configurado no processo. Isso aí foi decisão, acordo 740 do TCU de 2013. E aí aqui é uma atividade para vocês. Nós vamos dizer que as situações aqui, elas são configuradas entre uma rescisão amigável ou uma rescisão unilateral. E agora vamos partir já para as penalidades propriamente dita mesmo. Né? E aí fala, o que é uma infração? Uma infração administrativa. É o descumprimento das obrigações do edital, né, e do contrato. Ela deriva de uma conduta culposa que não caracteriza a ação, que caracteriza a ação ou omissão realizada por negligência, imprudência ou imperícia do particular que dá causa à aplicação de sanções administrativas. Ou seja, a empresa tomou algumas ações lá que ocasionou o descumprimento do contrato por imprudência, por negligência e por imperícia. E ela vai ocasionar uma infração administrativa. Essas infrações, as infrações devem estar previstas no edital e no contrato. Para poder caracterizar essas infrações. Né? E agora é importante, o conjunto probatório. Vamos começar agora. Lembra que eu falei para vocês no começo, vocês vão ter que fazer um fluxograma lá da atividade final, que vocês vão ter que colocar lá na plataforma? É o fluxograma. Então, quando é que começou? Até esse momento, quando é que iniciou o procedimento? A primeira parte do procedimento para iniciar um processo de sanção. Foi a notificação preliminar, certo? Não estou falando das notificações do fiscal das notificações por e-mail, dos comunicados feitos do fiscal com preposto. É aquela notificação preliminar de reiterado descumprimento de um descumprimento de uma cláusula que é grave ou gravíssima que enseja uma notificação. Então, essa é a primeira parte, essa está lá no processo de fiscalização. Você notificou a empresa, deu um prazo para se justificar, ela apresentou a justificativa dela. A justificativa não foi razoável, não foi algo que se pudesse aceitar. O que aconteceu? O fiscal encaminhou no caso de vocês aqui, né, encaminhou para si mesmo, né, encaminhou para o gestor, para a abertura de um processo de aplicação de penalidade. E aí, é interessante a abertura do processo de penalidade, que é um processo específico que vai ser aberto para aplicar uma penalidade. Um processo novo vai ser aberto para aplicação de penalidade. E aí você vai anexar nesse processo o conjunto probatório que foi produzido na fiscalização. A fiscalização deverá reunir provas de que a contratada está incorrendo em descumprimento do contrato. Os registros das ocorrências, trocas de e-mails com representantes, relatórios fotográficos, documentos fiscais, trabalhistas e previdenciários, entre outros. Então, tudo que ela descumpriu até esse momento da abertura do processo sancionador, tem que estar registrado lá no processo de fiscalização do contrato.
esses documentos, eles serão o conjunto probatório. Esse é o conjunto probatório para iniciar o processo sancionador. E aí, como é que começa o processo, como é que inicia o processo sancionador, né? O processo sancionador começa da seguinte forma. A administração vai designar, aí vai depender da gravidade do ato praticado pelo contratado, vai designar um servidor ou uma comissão. Muito importante, o fiscal do contrato, o gestor do contrato, não pode ser o servidor que vai instruir o processo de sanção. A administração tem que designar um outro servidor. Por quê? Quem se arrisca a responder por quê? Segregação de função. Tem um outro motivo que é não só relacionado à segregação, é que a questão é a seguinte: o fiscal do contrato, imparcialidade, esse é o motivo. O fiscal do contrato ele já tem um conceito formado daquela empresa, porque é ele que está notificando, ele que produziu as provas. Então, se ele for analisar as provas que ele mesmo produziu, logo ele não vai dar o direito de ampla defesa da entidade. E aí acontece, então, dentro desse, a instituição vai formalizar, vai designar, pode ser um servidor ou mais, né? Dependendo da gravidade do ato, que mereça um acompanhamento mais apurado e tudo, pode colocar mais de uma pessoa. E aí, outra coisa importante do processo é a dosimetria. A dosimetria, ela, depois que você apura tudo, ela tem que obedecer os critérios da proporcionalidade. Você lembra que eu falei que você tem que registrar todas as coisas? Tudo que aconteceu? Para você determinar a dosimetria. A dosimetria é um conjunto de parâmetros para se determinar objetivamente a gradação da sanção administrativa a ser aplicada. E está intimamente ligado ao princípio da proporcionalidade. Ou seja, você não pode aplicar uma penalidade na contratada que ela seja superior ou muito elevada à penalidade ao descumprimento contratual que ela fez. Ela cometeu lá uma infração leve, segundo o contrato, e você vai lá e aplica um impedimento de licitar por 4 anos nela. A dose está muito maior do que... Isso é passivo. Quando você não tem uma dosimetria adequada, não usa critério de proporcionalidade para definir qual é a penalidade que você vai aplicar, você acaba por tornar o processo até anulável, por não ter utilizado o princípio da proporcionalidade. A outra coisa que deve ser observada na instrução do processo, no processo sancionador, é o devido processo legal. O processo legal exige um processo regular, formal e regular, antes da administração tomar a decisão, que traga gravame, que possa atingir a liberdade e a propriedade. Isso é o que está escrito lá na Constituição. E a administração não pode proceder diretamente uma decisão que entenda cabível, sem garantir o contraditório e a ampla defesa. Então, o que é o dever? Você tem que instruir um processo, designar o servidor e dar àquele que vai sofrer a provável punição o direito de se defender. O direito da ampla defesa e do contraditório. Isso tem que ser assegurado. Ou seja, você não pode abrir um processo e já dar logo aplicar a decisão e notificar apenas, você foi multado aqui em 2% do valor do contrato. Ok? Então, primeira parte, conjunto probatório, a dose e garantir que a empresa se defenda. O que diz o artigo 5º da Constituição? Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, está aqui administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório, a ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes. Então, a gente deve dar, segundo a Constituição, sob pena de nulidade do nosso trabalho,
garantir que a empresa tem o direito da ampla defesa do contraditório, aquele que está sendo, do qual o processo está sendo aberto. A outra coisa, que é extremamente importante, é o registro no SICAF, né? Todas as penalidades devem ser registradas no SICAF. O SICAF, que é o sistema de cadastramento unificado do fornecedor, viabiliza o cadastramento de fornecedores de materiais e serviços para órgãos da administração pública e autárquica no âmbito do SISG, né? E aí ele tem funcionalidade de fazer o registro das penalidades administrativas. E aí vai desde a advertência até a declaração de idoneidade, né? O 6, né, que é o sistema integrado da CGU, é para informar os registros de penalidades administrativas suspensivas e impeditivas. É o impedimento de licitar e a declaração de idoneidade. Ele tem que ir também para o 6, você tem que informar lá esses 6, para que ele seja, não só no SICAF, mas o 6 também tem que ser informado, principalmente quando se tratar de declaração de idoneidade. Tá? As sanções administrativas são as penalidades que estão previstas em lei, no edital ou no contrato, aplicadas pela administração a licitante ou contratada em razão de descumprimento das obrigações ditalícias. Tem caráter preventivo, repressivo e pedagógico. Eu adoro essa palavra, punir com efeito pedagógico. Que delícia que é. Isso é para você não fazer de novo, viu? É uma delícia falar. Estou te dando. Eu já fiz isso, eu apliquei uma multa na empresa e coloquei multa de caráter pedagógico. Eu escrevi no despacho, eu adorei fazer isso. Desde então eu adoro essa palavra. Vou te aplicar uma multa de caráter pedagógico. É só uma palmadinha. E aí tem aqui, preventivo, ou seja, você pode. A empresa vem cometendo pequenas penalidades, pequenas infrações, que está sempre configurando lá, mas são leves. O que você faz? Você aplica lá uma advertência nela de caráter preventivo. Dá uma multinha de caráter pedagógico, eu adoro, multinha de caráter pedagógico é ótimo. Dá uma, tipo assim, o cara vai pagar uns 50 contos só, mas pagar 50 contos de multa dói, né, gente? Pode ser. Aí você vai lá, multa de caráter pedagógico. E o repressivo é justamente aqueles os mais graves, né? Isso é para impedir. Não faça de novo. Não faça de novo, porque o repressivo é para isso. Então, a penalidade tem esse caráter. E aí, o que é a penalidade? Trata-se de um poder, dever a ser exercido pela administração. Extremamente importante. A administração ela pode aplicar a penalidade, porque está previsto em lei, né? Mas ela tem o dever de fazer quando há descumprimento de contrato, a título de proteger a administração pública contra aquilo que a gente viu antes, né? As demandas judiciais, ser incluído num processo como parte solidária ou subsidiária no processo trabalhista. Então, não é só a administração pode aplicar, ela tem que aplicar. Quando há descumprimento do contrato, a administração tem que tomar as medidas para aplicar a penalidade naquela empresa que puniu. Uma pergunta: para poder aplicar uma penalidade, é obrigatório comprovar a má-fé da empresa? Não? É ou não? Tem que comprovar a má-fé? Não, né? Independente de comprovação de dolo, basta que seja configurado o descumprimento da obrigação contratada. Se tiver comprovada a má-fé, o negócio fica mais grave, né? A má-fé, ela passa para um outro nível, a sanção, né? Então isso. A gente não precisa. O que a gente precisa configurar no processo é que houve descumprimento de cláusula do contrato, houve descumprimento de cláusula do edital, do termo de referência. Se está comprovado isso, independente se é má-fé ou não, a gente já pode caracterizar a aplicação de uma penalidade. A IN 5/2017 diz que
A indicação das sanções cabíveis por eventual descumprimento das obrigações contratuais pactuadas, utilizando como referencial os modelos e as minutas padronizados dos atos convocatórios e de acordo com a Advocacia Geral da União, bem como as diretrizes constantes na linha J, subitem 2.6 do anexo 5. Está previsto na IN 5. Né? O 4.2 diz, nas previsões de contratações de serviço, prestação de mão de obra, com dedicação de mão de obra, deve prever cláusulas que caracterize que é como falta grave o não recolhimento do FGTS dos empregados, das contribuições sociais previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, vale transporte, auxílio alimentação, podendo dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento de licitar e contratar com a União. Eu não sei se vocês vão fazer isso, mas caso vocês sugiram, né, a produção de um normativo interno de vocês aqui, que isso passe a constar nos modelos de editais de vocês, né, com bastante clareza. Né. No caso aqui, a IN diz que nos modelos da AGU, essas cláusulas são obrigatórias, elas são obrigadas a constar nos modelos que são utilizados. Né. Então, é importante, também para dar uma segurança, um ato normativo do órgão. Então, para aplicar uma penalidade, ela tem que estar prevista no edital? Se tiver na lei e não tiver no edital, não tem como aplicar, por causa do princípio da vinculação ao ato convocatório. Então está aqui, ó. O edital, isso aqui está o artigo 25 lá da lei. O edital deverá conter o objeto da licitação, as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos, às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. Ou seja, devem conter no edital essas informações. São necessárias em todo o contrato cláusulas que estabeleçam. Então, são obrigatórias. Então, vamos lá. São cláusulas necessárias. Está escrito no artigo 92. Que estabeleçam direitos e responsabilidades das partes, penalidades cabíveis e valores das multas e suas bases de cálculos. Ou seja, é obrigatório que está no termo de referência, no contrato, não sei lá qual instrumento você vai utilizar. O que tem acontecido, o que eu tenho visto acontecer agora ultimamente nos contratos, é que geralmente eles não descrevem as cláusulas, nada. Eles apontam para um item do termo de referência. Cumprimento das cláusulas no item tal do termo de referência. Aí tem lá no termo de referência. Então, para não ficar repetindo, né, coloca um negócio lá no termo de referência, coloca outro aqui no contrato, aí já aponta para lá. Então, é o que geralmente tenho visto acontecer. Então, artigo 92 da Lei 14.000, que estabelecer os direitos e as responsabilidades, as penalidades, os valores das multas e como que se calcula, é obrigatório estar no instrumento convocatório. Não é um ato que você pode ou não colocar, você tem que colocar. Até porque se você não colocar, você não vai ter como exigir depois, né? Seguindo, o conjunto de atos ordenados é uma sequência lógica, cronológica, que visa, falar sobre processo de aplicação de sanção. É um conjunto de atos ordenados em sequência lógica, cronológica, que visa a apuração de um fato ou infração administrativa que pode resultar em uma possível aplicação de uma sanção. O processo deve conter cópias do edital de licitação, da proposta, do termo de homologação, do contrato, da ordem de serviço de fornecimento, dos aditivos, apostilamentos e, principalmente, do conjunto probatório que comprove o descumprimento. É interessante ver isso aqui, o seguinte, quando vocês forem instruir o processo de aplicação de penalidade, vocês não podem colocar a notificação para a empresa e o conjunto probatório depois, porque a empresa pode alegar que você não deu vistas para ela no conjunto probatório.
E ela tem que ter ciência do conjunto probatório. Então, ela tem que seguir a ordem cronológica dos fatos. O que aconteceu primeiro? O conjunto probatório foi a primeira coisa que aconteceu. Foi ele que ensejou a abertura do processo sancionador. Então, é a primeira coisa que tem que vir no processo. Aliás, a primeira coisa é o ato da autoridade designando o servidor para instruir o processo. O próximo vai ser o conjunto probatório. Depois disso, você vai colocar lá o edital, a proposta. Por quê? Porque você vai fazer referência a esses instrumentos várias vezes na sua instrução processual. Porque você vai dizer que a empresa está descumprindo um item do edital, um item do termo de referência, ou tipo, ela está entregando um equipamento diferente do que ela colocou na proposta dela, com uma qualidade inferior do que ela está colocando na proposta, para que se comprove o descumprimento da obrigação. Então, vamos voltar lá. Vamos voltar lá no nosso fluxograma, né? Iniciou o processo de fiscalização, o fiscal está lá diligentemente fazendo todas as anotações e tal, mandou para o gestor do contrato fazer a notificação preliminar da empresa. Essa notificação preliminar da empresa é a primeira etapa. Ela faz parte do conjunto probatório. Tá? Então, a primeira coisa que vai ter é a notificação preliminar. Abriu o processo sancionador, aí eu vou incluir todos esses documentos, edital, termo de referência, e a notificação preliminar, ela que ensejou, né, a resposta da empresa da notificação preliminar, porque você tem que mandar a notificação preliminar para a empresa e exigir que ela mande uma resposta para você. Então, você vai ter que colocar a resposta da empresa. E aí, depois que a empresa der a resposta, o fiscal vai encaminhar para a abertura do processo sancionador. Então, ele vai dizer que aquela resposta não foi suficiente para poder comprovar que a empresa não teve culpa no cometimento daquela infração. E aí a gente passa para o processo de aplicação de sanção. Lembrando que a sequência tem que ser lógica e tem que ser cronológica. Então, tem que ser em ordem, à medida que vai acontecendo os fatos, tem que constar lá. Você não pode ter, por exemplo, emitir os documentos, fazer os documentos no Word e colocar depois ele no SEI lá e colocar fora de ordem, né? Aí depois você fala assim, não, mas aí tem aquele negócio de arrumar árvore, não tem lá para arrumar árvore, não sei? Só que quando você pesquisa externa, aparece errado, né? Quando você faz a pesquisa incerta, aparece fora de ordem. Inclusive, tem a data e o horário que foi colocado fora de ordem. Então, não fica só bonitinho o seu processo, mas ele continua errado. Ele fica bem bonitinho, mas continua errado. Por isso tem que seguir a ordem cronológica. Então, você vai, à medida que você vai desenvolvendo as fases, você vai anexando lá. Certo? Ele tem que estar em ordem cronológica. É bem engraçado que é o seguinte, a gente, de um modo geral, a gente está acostumado com trabalhar com microempresa, né? Com empresa de pequeno porte no nosso dia a dia. E aí vai depender, você vai fazer uma listação aqui, que vai aparecer uma multinacional aqui querendo participar. Aí o cara não manda uma notificação para você, ele manda uma banca de advogados para poder vir te questionar. Eu passei por uma situação interessante, estava fazendo uma tomada de conta especial no governador de Roraima, lá o Neudo Campos. Ele está preso, ele está preso até hoje. Aliás, acho que já cumpriu a sentença dele. Chama Neudo Ribeiro Campos. Estava fazendo uma tomada de conta especial dele, e nada mais, nada menos, o advogado que estava defendendo ele era Jorge Ulisses Jacobi. O cara mandou, tipo, olha o impacto. O cara que escreveu todos os livros sobre tomada de conta especial e de direito administrativo no Brasil, praticamente, é o cara que estava defendendo o cara. Aí o pessoal que trabalhava comigo lá, que estava fazendo curso de direito lá na faculdade, tiraram foto com a petição. Assim, tiraram foto para levar para os colegas. E aí o cara falou assim, você não vai acatar, não? Foi ele. Aí eu usei o livro dele para responder ele. Foi um barato. Escrevi lá, quer dizer que estava errado, e coloquei Jorge Ulisses Jacobi, edição tal, página tal. Mas o mais engraçado não foi isso, não. Eu mandei para a certificação da auditoria interna, na época era a FUNASA, e a pessoa que foi certificar me devolveu o processo dizendo que eu estava errado, porque o Jorge disse que eu estava errado. Ele alegou o seguinte, que a defesa dizia o seguinte, que o governador,
ele era um representante político do cargo, que quem deveria ter sido apontado como responsável tinha que ser o secretário de infraestrutura lá na época. Não é que tinha delegação, ele fez pior. Assim, como eu disse para você, o que eu falei lá no começo? Quem concentra a competência, concentra a responsabilidade. Ele fez um ato colocando o governador do estado como único ordenador de despesa. Aí eu fui responder para a colega, não tem condição de se me mandar devolver isso aqui. Olha, você não leu o ato. Eu falei, você não leu o ato que está, né? O cara fez ele nem precisava de fazer isso, bastava ele revogar as outras. Ele não precisava, porque o ordenador principal de despesa do estado é o governador do estado. Ele delega a competência para os outros. Ele não precisava fazer isso. Ele se autodelegou-se a si mesmo a competência de ser o único ordenador. Ele colocou o único ordenador de despesa do estado. E aí ele não podia alegar que ele era uma figura política no processo. É aquele velho negócio, né? Está demorando, mas tem jeito de ser mais rápido, né? Está demorando sair o pagamento, mas tem jeito de sair mais rápido. E aí eu falei assim, não, você provavelmente você não leu. O cara avocou para si a atribuição de ser o único coordenador de despesa, não tem como ele não ser o responsável. E encaminhei, porque a pessoa ficou tão assustada, assombrada, quando viu lá a petição do Jorge Ulisses Jacobi, que ela falou, não, esse cara só pode estar errado. E aí, quais são os princípios, né? Os princípios na aplicação das sanções. Então, vamos lá. São princípios aplicáveis às sanções. Princípios para a administração pública da sanção. São aplicáveis os procedimentos instaurados para a aplicação das sanções, dentre outros, os princípios elencados no artigo 2º da Lei 9.784, de 1999. Quais são os princípios? Da legalidade, o primeiro, né? A gente só pode exigir, impor a obrigação a alguém se estiver previsto em lei, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. A pessoa só será obrigada a fazer ou deixar de fazer algo, exceto se a situação estiver prevista em lei, por força, não por força, mas sim pela lei. O inciso 2 diz, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ou, no nosso caso, a administração só pode praticar algum ato que tenha previsão legal. E o contratado, ele pode fazer tudo aquilo que não tem proibição legal. Então, ele está na situação inversa da gente, né? Então, tudo aquilo que a gente for exigir, tem que colocar no edital, no termo de referência, tudo aquilo tem que ter previsão legal. E a gente só pode aplicar a penalidade se tiver com previsão legal. Então, a gente não pode aplicar nenhuma penalidade que não esteja prevista na legislação. Aplicado com mais intensidade da administração pública, o artigo 37 da Constituição Federal, pois somente autorizado a fazer aquilo que está previsto em lei, caso contrário, não tem validade. Todos os atos da administração pública devem estar de acordo com a legislação. Só existe sanção previamente prevista em lei. Quais são as sanções que estão previstas nas duas antigas, na 10.520 e na 8.666? A gente tinha um escopo maior, porque tinha, por exemplo, o impedimento de licitar da 8.666, que era mais brando, e da 10.520, que era mais pesado. E aí, utilizando aquele princípio da comunicação entre as fontes, né, a gente podia aplicar uma ou outra de acordo com o que a gente fosse melhor para a administração. Mas, nesse caso, a gente só tem as 4 especificadas lá: advertência, multa, impedimento de licitar e declaração de idoneidade. Então, a lei só prevê essas 4. A gente não pode criar uma nova. Mas o que é legal é o seguinte, a gente pode casar algumas, né? Então, eu adoro casar. Eu falo para o pessoal assim, eu sou bem radical nos meus negócios. Então, assim, eu dou advertência. Às vezes, eu dou advertência com multa. Mas de multa para cima, só vai acompanhar de multa. Se eu der um impedimento de licitar, vai acompanhar de multa. A multa, depois que eu apliquei a multa, não tiro ela mais, não. Quando eu estou analisando o processo, eu sempre arrumei um jeito. Se o cara vai ganhar um impedimento de licitar, ele vai ganhar um impedimento de licitar, mas vai ganhar uma multa, nem que seja uma multa pedagógica, ele vai ganhar. Mas eu vou colocar lá a multa. A multa você não é obrigado a fazer isso. Eu estou falando da minha prática, né? Se o cara passar da multa para cima, ele vai levar a multa com ele. A multa é igual aquele cachorro vira-lata que a gente fica tentando espantar, né?
A gente sai de casa, o cachorro vai atrás. Você taca a pedra nele, quando você olha, ele está atrás de novo. É a multa, né? É a multa aqui no processo sancionador. Finalidade, né? Esse é outro princípio. Primeiro princípio, acho que eu estou passando demais aqui. Legalidade, próximo, finalidade. Princípio da finalidade. O administrador só pode manejar sua competência, só deve praticar um ato administrativo se na exata medida do necessário para cumprir uma finalidade prevista em lei que lhe outorgou a competência. Ou seja, o administrador não pode... o ato dele tem que ser praticado para atingir um objetivo, para atingir aquela finalidade pelo qual ele praticou. Não pode extrapolar e nem ser aquém também, né? O processo administrativo deve ser conduzido da melhor maneira para se chegar à finalidade prevista em lei para justificar o ato perseguido. A perseguição de finalidades coletivas é a verdadeira razão de ser da atividade administrativa. Todo ato administrativo tem que ter finalidade. Ele tem que atingir algum objetivo, senão ele não tem que ser praticado. Praticar um ato só para praticar não está ligado à administração pública, né? A motivação, a administração pública tem por obrigação justificar de fato e de direito os motivos dos seus atos. A motivação tem que ser demonstrada previamente ou contemporaneamente à expedição do ato a ser praticado pela administração pública. A motivação não se confunde com fundamentação, que é a simples indicação da específica norma legal que apoiou a decisão tomada e deve ser explícita, clara e coerente. A declaração de concordância com fundamentos de manifestações técnicas anteriores pode servir como base, como parte integrante do ato. É bem interessante isso, o seguinte, que às vezes a gente acha que só você citar que está descumprindo um termo da lei, a gente está motivando o ato. Mas a indicação do termo da lei que você está praticando, ele só se refere que aquele ato está calçado, mas a motivação dele é ir no âmbito do ato, é um motivo pelo qual você está fazendo ele. Tem que ser justificado. Então, o que eu vou fazer assim? Eu vou fazer. A empresa vem... por que eu estou aplicando essa penalidade? A empresa vem atrasando constantemente o salário dos seus trabalhadores. Esse é o motivo do ato. Eu estou aplicando a penalidade porque está prevista na lei e tal. Então, a previsão legal é a fundamentação do ato, mas o motivo é o que aconteceu antes. E ele tem que estar expresso, quando vocês estiverem instruindo o processo, essa motivação tem que estar expressa. Ela não tem que estar expressa falando, como tem que estar expressa nas provas, no conjunto probatório que vocês juntaram no processo. E aí tem na Lei 9.784, diz o seguinte, no artigo 50, os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Você tem que motivar indicando quais são os fatos que foram praticados, os fatos que ocorreram e o fundamento jurídico para praticar aquele ato. Que a gente não pode praticar um ato que a gente não está, não tem atribuição para fazê-lo, né? Razoabilidade. A administração pública, no exercício de atos discricionários, devem atuar de forma racional, sensata e incoerente. A razoabilidade impõe limites à discricionalidade administrativa, evitando abusos. Então, quando vocês forem analisar o processo de vocês e forem sugerir a penalidade, vocês têm que... essa penalidade, além de ter a dosimetria, tem que indicar a proporcionalidade desse ato, ele tem que ser razoável também. Você não pode dar uma penalidade que não seja razoável, que não tenha relação. Não é razoável você fazer tal coisa. Por que eu vou aplicar essa penalidade se a administração falhou nessa situação? Tem que fazer um balanço para analisar se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade estão sendo obedecidos na hora de aplicar uma penalidade. A proporcionalidade está intimamente ligada à razoabilidade e exige que o administrador se paute por critérios de ponderabilidade, de equilíbrio entre o ato praticado, a finalidade perseguida e as consequências do ato. A adequação entre os meios e os fins, vedado o estabelecimento de obrigações, restrições, sanções superiores ao estritamente necessário. Artigo 2º, parágrafo único, inciso 6º da Lei 9.784. Então, a gente tem que pegar motivação,
proporcionalidade, razoabilidade, legalidade. E isso tem que ficar configurado no nosso processo, né? Eu não posso aplicar uma penalidade desproporcional ao descumprimento da sanção. Então, eu não posso aplicar uma pena máxima, vou dar um impedimento de licitar de 4 anos para o contratado, sendo que a infração dele foi uma infração leve. Ele atrasou uma vez o pagamento do salário. Ou ele... Eu tinha que pegar um contrato e olhar. Mas a proporcionalidade... E aí o seguinte, o que gera a proporcionalidade para um ato mais pesado? Quanto ele foi reiterado aquela prática, se ele cometeu atos para poder atrapalhar a administração, para apurar a responsabilidade dele, se ele tentou maquiar o resultado, esconder, né, que aquela falta foi... Se ele, por exemplo, criou situações de embaraço aos trabalhadores para que eles não expusessem a situação da empresa, sei lá, aí você tem que ver aquilo que você não pode apontar algo que não possa ser comprovado no processo, tá? Tem que ter provas daquilo lá. Se você falar assim, a empresa constrangeu os empregados a fazer isso, tem que ter pelo menos lá um termo de depoimento do trabalhador falando que ele foi submetido lá a um assédio moral por causa de ter divulgado lá. Tem que ter pelo menos uma tomada de depoimento do cara. Melhor não fazer isso. Estou falando que você vai configurar alguma coisa, você tem que demonstrar ela no processo. Moralidade, que a administração tem o dever de agir com boa-fé, lealdade e transparência, sob pena de prática de improbidade administrativa. Dentro do princípio da moralidade, a administração não pode impor ao contratado fazer coisas que não seja de boa-fé, ocultar dele as provas para que ele não tenha conhecimento daquilo que ele está sendo processado, né? Tem que ser transparente. É claro que tem alguns documentos os documentos lá que foram colocados lá no seu processo que envolvem o nome das pessoas que não faz parte do conjunto probatório, eles não devem realmente nem fazer parte desse conjunto, aquilo que tem sigilo, que é referente aos dados pessoais de alguém, então ele não deve compor o processo. Então você não pode impedir que a empresa tenha acesso daquilo que ela está sendo acusada, né? Ela tem que tomar conhecimento, tem que dar acesso pelo processo, e assim a gente vai agindo. Tem que ver assim, são procedimentos que visam impedir que depois que a gente aplicar uma penalidade pesada na empresa, ela não vai entrar na justiça e a gente vai ter derrubada a penalidade aplicada, ou mesmo acusar o servidor de ter sido parcial, de perseguição, que eu já vi acontecer isso. A empresa acusou o servidor de estar perseguindo a empresa. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. E aí, outro princípio, que a gente já falou sobre ele, que é o contraditório e a ampla defesa, tá? Está previsto no artigo 5º da Constituição. Ele fala assim, que significa que qualquer pessoa que se faça uma acusação a respeito tem o direito de se defender previamente, antes da decisão. Então, a gente não pode encaminhar para a empresa fazer a defesa dela sem que ela dá uma decisão, vou aplicar uma multa, uma advertência, sem antes dar à empresa o direito dela se defender. Porque, às vezes, aquilo que gerou um descumprimento foi um caso fortuito, então ela vai ter o direito de demonstrar que teve um caso fortuito de força maior, alguma coisa que foi além do simples fato de uma conduta culposa na hora do descumprimento de um ato. A gente tem que dar a oportunidade da empresa se apresentar, tem que garantir o contraditório e a ampla defesa, né? E esse é um dos principais, porque se você não garantir isso aqui, seu processo vai ser anulado, viu? Se não ficar configurado o direito de ampla defesa do contraditório, a possibilidade de anulação do processo, ter que começar tudo de novo, é grande. Segurança jurídica. E aí os nossos atos têm que estar previstos em lei, né? Tem que ter a segurança jurídica, proteção e confiança, estabilidade das relações jurídicas.
Por isso que tem que estar tudo previsto, tudo tem que estar escrito lá, porque senão aquele que está sendo processado tem que saber não só daquilo que as penalidades que ele pode sofrer, como também as multas e como ele pode se defender também, né? Porque às vezes um problema que a gente está acusando a empresa é um problema da administração e não da empresa. A empresa que está gerando problema. E aí ele tem que ter a segurança de que quando ele apresentar a defesa dele, as contrarrazões dele, vai ser decidido de acordo com as normas e não segundo a cabeça de quem está decidindo, tá? E aí está previsto no artigo 2º da Lei 9.734 de 99. Artigo 2º, inciso 13º. E o interesse público impõe, nos termos da lei, obrigações a terceiros, já que a administração pública representa o interesse da coletividade. Os tais atos são imperativos e, conforme o princípio da administração pública, pode exigir cumprimento de tais atos pelos administrados por meio de sanções, providências por todas as vezes que agir em favor do interesse público. Havendo duas soluções possíveis, a decisão decorrente do processo deverá ser aquela que melhor consagre o interesse público. Eu tive uma situação bem interessante que trata do interesse público. Eu estava numa reunião bem tumultuada lá com os indígenas de um conselho, e a administração tinha acabado de trocar um contrato de trabalho deles, de contratação de motorista. Nesse lugar onde estava sendo feito esse contrato, praticamente todos os motoristas eram indígenas. Então, na hora de fazer a licitação, a empresa que venceu, ela apresentou uma convenção coletiva que os salários eram menores do que o contrato anterior. E aí o que aconteceu? Na hora de formalizar o contrato, o valor do contrato tinha mais profissionais atuando e o valor do contrato ficou menor do que o anterior, porque os salários eram menores. Então, todo o custo abaixou consideravelmente. E estava numa discussão lá, porque os trabalhadores estavam reclamando no Conselho de Saúde que eles iam ganhar menos. E aí começou a discussão, bate-boca, e viraram todo mundo contra mim. Aí eu falei o seguinte, nós temos aqui interesses conflitantes aqui. A empresa quer lucrar mais. O trabalhador quer ganhar mais. E a administração quer pagar menos. O que aconteceu nesse caso? A empresa vai ganhar mais, a administração vai pagar menos. Então, logo, vocês perderam. E aí, por mais que eu seja amigo de vocês e goste de vocês, eu estou aqui para defender o interesse da administração. Então, para a administração, o contrato está perfeito. Aí vocês aí depois, mas a gente quer que aumente o salário. Vá participar da reunião do sindicato, lá você participa lá, quando for fazer a convenção coletiva, vocês fazem o aumento, façam a greve, aí é com vocês. A administração cumpriu o papel dela. O que é? Eu contratei o mesmo objeto com mais posse de trabalho com menor custo. Isso é o interesse da administração. A empresa são interesses conflitantes num contrato, né? Principalmente num contrato de cessão de mão de obra. O trabalhador quer ganhar mais. A administração quer pagar pouco. E a empresa quer lucrar mais. Esse conflito vai permanecer aí. E o interessante disso é que, quando você vai fazer uma convenção coletiva, aquela convenção abrange várias empresas e vários órgãos, várias empresas. Então, nem sempre eles vão conseguir a negociação deles, que eles querem, o valor que eles estão pedindo. Porque se o cara, por exemplo, aumentar o salário de 1.500 para 2.500, e aí a administração vai ter que arcar isso, porque é a convenção coletiva que está vigente, só que outras empresas não vão ter condição de pagar os motoristas particulares, elas que não estão vinculadas a contratos administrativos. E aí vão puxar esse valor para baixo, e aí começa a negociação. Aí eu falei com eles, se vocês querem aumentar o salário de vocês, vão para a reunião do sindicato, que aí é com vocês, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a administração. A administração quer pagar o valor justo o menor possível, para defender o interesse da coletividade. E é sempre esse pensamento na hora de a gente destruir um processo. Nesse caso, nós vamos estar defendendo o interesse da administração. Não é do interesse da administração que tenha um contratado que esteja aqui trabalhando, exercendo atividade aqui, que ele não cumpra as obrigações com os trabalhadores, que não faça o pagamento da Previdência. Não é interessante para a administração, não é bom para a administração que isso aconteça. O que a gente precisa fazer? Precisa tomar as medidas para defender, o interesse público. O interesse público é que os trabalhadores recebam em dia, mas que as obrigações sejam contratadas, que não haja prejuízo depois para a administração, tendo que arcar com as custas de
de obrigações que eram no contratado, que ela pagou por isso. A administração já pagou por isso. Então, a gente tem que buscar sempre o interesse público. E a eficiência. O que diz a eficiência? É a otimização dos meios à disposição da administração, que exige que o processo chegue a uma decisão e que essa decisão seja proferida no menor tempo possível e que os meios dispendidos no processo sejam os necessários, suficientes para a decisão tomada. A administração deve desenvolver mecanismos para o exercício de uma atividade célere, organizada e com qualidade. Além de tudo, pesa sobre ele o princípio, para a instrução do processo sancionador, estou falando do processo sancionador, o princípio da eficiência. Então, ele não pode ser demorado, não pode ser moroso, até porque tem prazo, né? Os processos têm prazo para serem cumpridos. Então, a gente tem que instruir o processo de uma forma que ele vai cumprir a sua finalidade. É bem interessante isso que eu estava fazendo tomada de conta especial, logo quando eu comecei a fazer, existe um prazo para fazer as tomadas de conta especiais. E a tomada de conta especial é a cobrança de valores para a administração pública. E aí eu fui trabalhar no órgão e eu recebi como punição, foi a punição que me deram para fazer a tomada de conta especial. Então, tem que ser terminado em 180 dias, tinha tomada de conta especial que estava 3 anos lá parada, esperando para ser concluídas. E aí sobrou na minha mão para poder fazer. Então, isso não estava atingindo o objetivo da eficiência. Então, a gente não pode instruir um processo sancionador e aplicar a sanção depois que acabou o contrato. Né? Até pode fazer isso, aplicar a sanção depois que acabou o contrato. Mas não abrir o processo no primeiro ano de contrato e concluir ele depois de 60 meses. Não cumpriu, não foi eficiente. Né? Então, a gente tem que tomar as medidas certas. E outra coisa, isso visa coibir retirar do certame empresas que não agem de forma adequada, que gera prejuízo para a administração, que gera problema. Você imagina a quantidade de problema que dá, tanto para a gente que fiscaliza, como para a administração, de ter que ficar acompanhando a empresa, o cara está o tempo todo arrumando treta, fazendo coisa errada, atrasando pagamento, o cara está o tempo todo arrumando um jeito de dar uma volta em alguém. Então, é complicado. Então, quanto mais célere, mais rápido a gente tomar as medidas, melhor vai ser para a gente, né?